Você percebe que uma das luzes do farol baixo ficou mais amarelada, mais fraca ou simplesmente apagou. Aí vem a tentação. É só abrir ali e trocar a lâmpada rapidinho. E é exatamente assim que uma coisa simples vira dor de cabeça. Porque o farol não é só uma lâmpada. É um conjunto com vedação, travas, conector elétrico e um encaixe que precisa ficar perfeito para não jogar o facho torto, não entrar umidade e não causar mau contato. Se você quer fazer a troca da lâmpada do farol baixo no Volkswagen Polo com segurança, o segredo não é força nem pressa. É sequência e cuidado em dois detalhes que quase todo mundo ignora. Antes de encostar no farol, vale confirmar um ponto básico. O problema é mesmo a lâmpada? Às vezes ela ainda acende, mas tremelica, dá uma piscada quando você passa numa lombada, ou muda de intensidade. Isso costuma apontar para mau contato no conector ou lâmpada já no fim. Se apagou de vez? Ok, provavelmente queimou. Mas faça o teste simples. Liga o farol baixo, observa de frente, confirma qual lado falhou, e se o carro acusa no painel, melhor ainda. Mas não confie cegamente. Mensagem no painel ajuda. Só que a observação direta te poupa tempo. Agora vem a parte que mais quebra a cara. Escolher a lâmpada que serve. Muita gente compra pela internet olhando só Polo farol baixo e pronto. Só que o tipo pode variar por ano, versão, conjunto do farol e até mercado. E não é só o encaixe físico. Existem especificações de potência e padrão que, se você ignora, podem aquecer demais, reduzir vida útil, mudar o facho ou incomodar outros motoristas. Então, antes de comprar ou abrir tudo, procure a confirmação do tipo no manual do carro, numa etiqueta no próprio conjunto do farol, ou na lâmpada antiga quando você retirar. A ideia é simples. Você não precisa decorar modelos. Você precisa conferir. Outra armadilha comum: trocar uma lâmpada e deixar a outra. Na prática, as duas trabalham juntas, envelhecem juntas. Quando uma queima, a outra muitas vezes está no fim também, só esperando o próximo dia chuvoso à noite para te deixar na mão. Além disso, ficar com tons diferentes de cor e intensidade incomoda e pode até passar sensação de farol desregulado. Não é regra absoluta trocar em par, mas é um raciocínio bem sensato se as lâmpadas já têm tempo de uso parecido. Preparação é o que separa uma troca tranquila de uma tampa quebrada. Primeiro, carro desligado. Parece óbvio, mas é aqui que a pressa faz gente mexer com tudo quente. Farol fica quente, a lâmpada fica quente e o plástico ao redor pode estar mais sensível. Se você acabou de rodar, espera esfriar alguns minutos. E, se possível, trabalha com boa luz e com o capô bem firme. Sobre mãos e luvas. O ponto não é frescura, é física. Muitos tipos de lâmpada têm um bulbo de vidro que não gosta de gordura. A gordura vira ponto de calor. Isso pode reduzir a vida útil e às vezes fazer a lâmpada estourar mais cedo. Então o ideal é manusear a lâmpada nova pela base, sem encostar no vidro. Se você tiver luvas limpas, melhor. Se não tiver, dá para fazer com cuidado segurando só na parte plástica ou metálica da base. E se por acaso você tocou no vidro? Não é o fim do mundo. Limpa com um pano que não solte fiapos e um pouco de álcool isopropílico. Deixa evaporar e pronto. O importante é não instalar com aquela marca de dedo ali. Ferramenta? Em muitos casos você nem precisa de ferramenta. O que você precisa é de delicadeza. Se forçar trava, você pode quebrar a presilha. E aí o farol pode ficar sem vedação. E farol sem vedação é farol com umidade. Umidade não é só embaçou e ficou feio. Umidade pode oxidar contatos, manchar refletor, atrapalhar a iluminação e te obrigar a desmontar muito mais coisa depois. Agora vamos ao acesso. O Polo tem o conjunto do farol lá na frente e por trás dele existe uma tampa de proteção, geralmente de borracha ou plástico, que veda a parte traseira. Essa tampa é o guardião do farol. Se ela volta torta, se fica com uma borda fora do encaixe, se você prende um cabo por cima dela, acabou. Entra ar úmido, entra poeira. E a lente vai embaçar quando você menos quer. Abra o capô e localize o lado que você vai trabalhar. Olhe por trás do farol. Você vai ver o conjunto com a tampa traseira. Em alguns casos, o espaço é mais apertado por causa do reservatório, da bateria ou da caixa de filtro. Se estiver realmente apertado, a primeira reação não deve ser meter a mão com força, e sim entender de onde você vai acessar. Às vezes, mudar a posição do seu corpo e trabalhar de lado resolve. Em alguns casos, versões diferentes do Polo podem ter mais ou menos espaço. O que não muda é o princípio. Você precisa chegar na tampa, remover sem rasgar e depois recolocar perfeitamente. Ao tocar na tampa, não puxe de um lado só com tudo. Procure a aba, a lingueta ou o ponto de pega. Algumas tampas são encaixadas por pressão. Outras têm algum sistema de trava.
Vá girando levemente, sentindo se ela se move, e puxe com constância. Se estiver dura, não use chave de fenda para fazer alavanca no plástico do farol. Uma alavanca mal feita marca, trinca ou deforma. Melhor insistir no movimento correto, aos poucos. Tampa fora. Você vai enxergar o conector elétrico encaixado na traseira da lâmpada e segurando a lâmpada algum mecanismo de retenção. Aqui existem dois mundos. Modelos que usam uma presilha de arame tipo clip e modelos com sistema de giro, como se fosse uma baioneta. Não importa qual é no seu conjunto. O objetivo é o mesmo, soltar sem entortar nada e guardar na memória a posição exata da lâmpada. Porque a lâmpada tem uma orientação. Se você instalar girada, o facho muda. E aí parece que a lâmpada é ruim, mas na verdade ela está torta. Antes de soltar a lâmpada, desconecte a parte elétrica. Segure o conector pela base, não pelos fios. Fio é tentador porque dá alavanca, mas é justamente o que causa fio rompido, mau contato interno e dor de cabeça. Alguns conectores têm uma trava. Se tiver, aperte a trava e puxe reto. Se não tiver, puxe com firmeza, mas sem balançar exagerado. Conector removido, vem o mecanismo de retenção. Se for presilha metálica, normalmente você pressiona e desloca para um lado para liberar, como se estivesse destravando. Faça isso devagar. Se for o sistema de giro, você gira a base da lâmpada no sentido indicado pelo próprio encaixe até destravar. Repare que tudo aqui é encaixe. Nada foi feito para ser arrancado. Agora a lâmpada velha sai. Retire com calma e observe. Olhe o formato da base, os encaixes, a posição. Às vezes a base tem uma chaveta, uma parte que só entra de um jeito. Guarde essa referência. Se a lâmpada estiver escurecida por dentro ou com aparência de cansada, isso explica a perda de luz antes de queimar. E aqui acontece o erro número 1 de iniciantes. Colocar a nova sem conferir o assentamento. Você aproxima a lâmpada, encaixa de qualquer jeito, prende a presilha e pronto. Só que se ela não sentou completamente no alojamento, a presilha até prende, mas prende torto. Resultado: facho irregular, sombra estranha, ilumina mais alto ou mais baixo e em alguns casos ofusca. Então, ao colocar a nova, pense assim. Ela precisa sentar como uma tampa de pote. Primeiro posiciona, sente que ela encostou no lugar certo, e só então trava. Chegou a hora do passo a passo mais crítico da troca da lâmpada do farol baixo no Volkswagen Polo. Instalar sem tocar no bulbo e garantir encaixe perfeito. Segure a lâmpada nova pela base. Encaixe na orientação correta, respeitando as guias. Não empurre com raiva. Se não entrou, é porque não está alinhado. Ajuste o ângulo e tente de novo. Quando ela assentar, você vai sentir que ficou firme e, no centro, aí sim você fecha a presilha ou gira o anel de trava, dependendo do sistema. Depois disso, reconecte o conector elétrico, empurre até sentir que entrou de verdade. Conector meio encaixado é causa clássica de tremedeira de luz e aquecimento no contato. E aquecimento no conector, com o tempo, pode deformar plástico e piorar tudo. De novo, segure pelo conector, não pelos fios. E agora o ponto que parece pequeno, mas é metade do sucesso. A tampa de vedação. Antes de colocar, confira se não caiu sujeira na borda, se a borracha não está torcida e se não tem nenhum cabo passando onde não deveria. Coloque a tampa alinhada e pressione uniformemente, contornando com a mão para garantir que assentou por igual em toda a volta. Se for tampa com trava, certifique-se de que travou. Se você deixa uma pontinha solta, você está convidando a umidade. Muita gente só descobre isso dias depois. Lava o carro, pega chuva e de manhã o farol está embaçado por dentro. Aí a pessoa acha que o farol está com problema. Às vezes o problema foi só a tampa mal colocada. Com tudo montado, não feche o capô e vá embora ainda. Teste. Ligue o farol baixo e observe. Ele acende na hora? A luz está estável ou piscando? Se estiver piscando, a primeira suspeita é conector mal encaixado. Desliga, confere o encaixe e testa de novo. E já que você está com o capô aberto, aproveita para comparar os dois lados. A tonalidade está muito diferente? Se um lado ficou bem mais branco e o outro bem mais amarelado, isso não é defeito necessariamente, é desgaste desigual. Aí volta aquela decisão. Talvez valha trocar o par para ficar homogêneo. Outra verificação que quase ninguém faz, mas deveria. O desenho do facho na parede. Não precisa de equipamento de oficina para perceber um erro grosseiro. Estacione o carro de frente para uma parede, numa superfície o mais plana possível, a uma distância curta que te permita ver os dois fachos. Ligue o farol baixo e observe se um lado parece quebrado, muito mais alto ou com recorte estranho.
Se ficou bem diferente do outro lado logo após a troca, isso costuma indicar lâmpada fora de posição. A solução, na maioria das vezes, é simples: reabrir e assentar corretamente. Melhor perder 5 minutos agora do que dirigir à noite com iluminação ruim. E tem mais um detalhe de segurança. Se a lâmpada acende, mas você sente cheiro de plástico quente, ou percebe o conector muito quente, ao toque depois de um tempo, pare e investigue. Pode ser mau contato, terminal folgado ou conector danificado. Não é lugar de deixa assim. Quando o contato elétrico esquenta, ele piora com o tempo. Alguns erros típicos merecem ser destruídos sem dó. O primeiro é acreditar que qualquer lâmpada mais forte ilumina melhor. Se você coloca algo fora do padrão, você pode até ganhar brilho por um tempo, mas também pode aumentar calor dentro do conjunto, prejudicar componentes e não resolver o que mais importa: o facho bem formado. Iluminação boa não é só potência, é geometria. O segundo erro é forçar presilha. Presilha não é para brigar. Se ela não fecha, geralmente a lâmpada não está assentada, ou você está tentando prender no ponto errado. Forçar pode entortar o clipe e te deixar com uma lâmpada solta lá dentro. E lâmpada solta vibra, perde contato e morre cedo. O terceiro erro é ignorar vedação. Farol é quase um aquário ao contrário. Ele foi desenhado para ficar fechado, com respiro controlado, sem água entrando. Uma tampa mal encaixada bagunça esse equilíbrio, e o efeito pode aparecer semanas depois, com manchas e opacidade. Aí você não liga o problema à troca, mas ele começou ali. Se durante a troca você percebeu que alguma trava já estava quebrada, ou que a tampa está ressecada e não veda mais, aí entra o bom senso. Dá para montar e usar? Às vezes sim, mas você precisa resolver a vedação de forma correta o quanto antes. Remendos improvisados podem piorar, principalmente se encostarem em partes quentes. E quando vale procurar ajuda? Se você abre e encontra conector derretido, terminal solto que não segura, sinais de oxidação forte, ou se a umidade no farol é persistente, mesmo com a tampa bem colocada. Também se, depois de instalar, o facho fica claramente deformado e você não consegue corrigir só assentando a lâmpada. Aí pode ser problema no próprio conjunto do farol, no ajuste ou em suportes internos. Mas na grande maioria dos casos, quando tudo está inteiro, a troca é totalmente possível em casa. O segredo está em tratar essa troca como um pequeno procedimento, não como um improviso. Conferir o tipo correto, esperar esfriar, manusear pela base, encaixar na orientação certa, travar sem forçar, reconectar firme e fechar a tampa como se você estivesse selando o farol contra a chuva. E é aqui que dá para resumir mentalmente o que realmente importa antes de você sair dirigindo. A luz acendeu estável, o conector ficou firme, a lâmpada assentou sem folga, a tampa vedou por igual, e o facho não ficou estranho na parede. Se esses pontos estão ok, a troca da lâmpada do farol baixo no Volkswagen Polo deixa de ser uma loteria e vira um serviço simples e confiável. No fim, o que torna esse assunto mais complicado do que parece não é a lâmpada em si, é o conjunto todo pedindo precisão. E quando você respeita isso, você ganha duas coisas: iluminação correta na estrada e um farol seco por dentro. É a diferença entre resolver um problema e criar outro.